Pois é, bom dia a todos e a todas, não é? E o grafite não para por ali. Você eu conheço encostado na parede aí, hein? Você eu conheço, hein? Presta atenção, presta atenção. É, você mesmo, pensou que eu não ia estar aqui, né? Bom dia a vocês, bom dia a vocês também. Tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia? Como é que vai? Perninha cruzada, gostei, é isso aí. Gostei da lupa também? É isso aí, bom dia a todos e a todas. Valeu, projeto. Na verdade é o Jerry Batista, que é responsável, faz parte do projeto Quixote, não é isso? Responsável por todos os grafites aqui do evento. E vocês sabem que vocês fazem uma grande revolução também. Concorda comigo? Poder transformar jovens carentes em cidadãos, isso é muito importante. Uma salva de palmas para eles, porque eles merecem, por favor. Projeto Quixote. Tá vendo só? A produção contra a regra, tudo funciona, olha só. Mais aplausos porque aqui não é brincadeira, não. Aqui não é brincadeira, não. Bom, muita gente aí, claro, deve estar pensando, o que esse cara tem a ver com esse projeto Poder, né, um evento do UOL, o Poder Transformador do Digital. Bom, primeiramente eu fiquei pensando assim, quem são esses malucos que estão me chamando para participar desse negócio aí? O que eu tenho a ver com isso? Mas depois parei para pensar e eu tenho a ver com a situação, faz sentido, sim, não é? Porque eu vejo essa revolução digital que muda o comportamento, está mudando o comportamento das pessoas, a maneira de pensar das classes, não é verdade? E quando... Ah, você está aí também, não é? Muito bem, muito bem, muito bem. E eu fico pensando assim, não é verdade? Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que boa parte da população faz parte da classe C. E essa revolução do digital justamente está fazendo com que todas as classes estejam no mesmo patamar, sem distinção. Essa é a verdadeira revolução digital, certo? E quando eu vejo isso de perto. Eu sinto na pele essa revolução digital. O primeiro contato que eu tive com a revolução digital foi em 1900 e pouco, quando minha mãe chegou com a digital bem aqui nessa região, porque eu não concordei com algum assunto. Ali começou a minha transformação digital, e ali eu transformei realmente como eu estou aqui hoje, concorda comigo ou não? Mas, balelas à parte, que são minhas histórias, não é verdade? Confidenciais, se eu contei o que eu posso contar para vocês, não posso contar muito, mas é por isso que eu estou aqui, aceitei participar desse evento, porque é um evento importante, que mostra para a gente todo esse poder digital, o poder transformador do digital. Não é? Quando a gente estava ali agora conversando sobre vários assuntos, eu falei assim, bom, vocês aqui, poxa vida, né, a digital a gente tem que tomar cuidado. Porque tem gente que começa de manhã e só para à noite. E a gente estava conversando, eu descendo a linha, quem faz isso ali no Twitter. Foi ou não foi? Mas é por isso que a gente está aqui hoje e eu quero convidar vocês a participar e debaterem sobre o poder transformador do digital, que com certeza é esse poder que fez com que todos nós estivéssemos aqui hoje, e esse evento do UOL muito bem organizado, com profissionais muito bem competentes. Uma salva de palmas para todos eles, porque eles merecem. Concorda comigo ou não? Para dar as boas-vindas aqui ao nosso fórum, o Poder Transformador do Digital, eu gostaria de chamar ao palco o diretor de publicidade do UOL, Enor Paiano. Por favor, Enor. Bom dia. Tudo sob controle ou não? Obrigado, obrigado. É com você, hein? Obrigado, Taíde. Obrigado a todo mundo pela presença. Realmente fazer um evento em São Paulo é duro, então eu realmente agradeço. E a história desse evento é... A gente, 5 anos, patrocina a pesquisa do Datafolha, que aponta as marcas mais reconhecidas na internet, e esse ano, para marcar o 5º ano da pesquisa e também os 15 anos do UOL, a gente resolveu fazer uma coisa maior. Vamos fazer um evento um pouco maior, chamar algumas pessoas, ter uma discussão um pouco mais concreta, e começamos a pensar em que gringo a gente chamaria. Né? Onde é que está acontecendo uma coisa interessante em matéria de comunicação digital? Na Finlândia, no Japão, na Indonésia. E chegamos à conclusão de que um dos lugares mais interessantes que está acontecendo alguma coisa é exatamente aqui no Brasil. Né? Um país que uma série de coisas estão sendo mudadas a partir do contato das pessoas com a tecnologia digital. Um país onde todo mundo faz o imposto de renda pela internet, onde todo mundo, para arrumar um emprego, qualquer emprego, tem que fazer um currículo num Word e postar num site, onde muitas das coisas que a gente tem para resolver com o governo, a gente resolve tudo com um computador conectado. É esse país que a gente quer trazer para vocês um pouco o que está acontecendo hoje
não é como vai ser o mundo daqui a 5 anos, o aparelho sensacional, a conexão incrível, o aplicativo é inesquecível. Não, hoje o que está acontecendo? O que está acontecendo hoje e o que a gente tem que fazer para se posicionar em relação a essa maré que vem vindo, né? Que vem vindo e está englobando todos nós. Então, o nosso conceito foi esse: como é que a gente faz um evento para falar sobre hoje, para falar sobre o Brasil, o que está acontecendo, e o que nós conseguimos pensar, o que vocês vão ver aqui hoje. Tá? Então, eu queria agradecer muito a ajuda que a gente teve aí do Bob, da equipe do Six Peaks, para organizar o elenco do evento, tá certo? As pessoas que vão falar, que vão debater um pouco com a gente. Contamos aí muito com a ajuda do Bob e da equipe da Six Peaks para isso, para elaborar a revista, que foi encartada numa série de jornais hoje, vocês vão receber hoje aqui também, eles também nos ajudaram. Ao pessoal do Projeto Quixote, que fez toda a parte gráfica do evento e da revista também, todos esses grafites que vocês veem aqui em volta, aqui no palco, no convite, no crachá, tudo isso é o pessoal do Projeto Quixote, que é uma organização não governamental que trabalha com jovens e produção cultural. E então o evento é esse. Eu queria dar bom dia a todos e agradecer mais uma vez. Obrigado, viu? Muito bem, Anô, muito bem. Gostei quando você falou a questão as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. Muita gente não se liga nisso daí, é verdade mesmo, é verdade. O Brasil está de vento em popa. Essa daí é velha, mas vale a pena. Afinal, eu tenho uma pergunta a fazer, posso? Quem é a classe C na web? Pois é. Antes de iniciarmos o nosso fórum, que, aliás, está sendo transmitido pela TV UOL, ó, só foi falar isso, já vi gente arrumando o casaco, pondo o cabelo de lado, é fogo. Pela TV UOL e por alguns sites parceiros também. Quero agradecer a presença de todos, é claro, aqui, muito obrigado. E a presença também de Maurício Tortosa, consultor em mídias digitais, Cris Dias, responsável por unir criação e tecnologia na JWT, Luiz Felipe Barros, diretor do planejamento da agência FBIS, e eles irão organizar agora perguntas que deverão ser feitas através do hashtag Poder Digital. Podem fazer comentários, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tudo através do hashtag Poder Digital. Firmeza? Alguém entendeu ou não? Então tá certo. Então, agora sim, a gente vai debater aqui sobre o aumento do poder aquisitivo entre as classes de baixa renda. Tem intimidade com essa questão? Muito bem. Um público novo com ideias inovadoras e com poder de compartilhar suas opiniões. Mas, afinal, quem é a classe C na web? Essa pergunta aí está me martelando a cabeça. Para explicar mais ou menos um pouquinho, ou responder todas as questões, eu quero chamar aqui no palco Renato Meirelles, diretor do Instituto Data Popular, e deixar essa pergunta no ar. Palmas para ele, gente, por favor. Aí sim. Renato, eu quero fazer uma pergunta para você e deixar essa pergunta para você resolver aqui para a gente. Quem é a classe C na web? Em uma palavra, é a maioria. Vamos que vamos, é com você. Tudo bem, pessoal? Bom dia, tudo bem daí? É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho o que o Data Popular tem estudado sobre as classes C, D e E, sobre o consumidor emergente, e sobre esse cara que, na verdade, não é mais e não pode mais ser visto como um segmento de mercado. Você não chama 8 de cada 10 brasileiros que acessam a internet de segmento. Segmento é a classe A e B. Segmento é quem responde por 20% dos acessos à internauta. Quando se fala das classes C e D, se fala da maioria dos novos internautas brasileiros. Da mesma forma que se fala da maioria dos brasileiros, da maioria das pessoas que compram pela internet, da maioria das pessoas que estão comprando carro, da maioria das pessoas que estão, de fato, transformando o Brasil e o jeito de pensar. O desafio que eu queria deixar para vocês aqui é para a gente enxergar um pouco esses números através da lógica, não de que quem faz conteúdo e estratégia digital, mas através da lógica de quem absorve esse conteúdo, de quem absorve essa estratégia digital. E isso nem sempre é fácil, porque eu posso apostar, eu não fiz essa pergunta na pesquisa, mas eu posso apostar que a grande maioria dos internautas não faz a mais vaga ideia do que seja hashtag.
Ninguém tem a mais vaga ideia do que significa boa parte das terminologias que nós utilizamos no nosso dia a dia. Enchemos a boca para utilizar no nosso dia a dia. E aí o desafio está, se a gente quiser conquistar essa grande parte dos internautas, o desafio está em falar uma língua que todo mundo entende. Nos últimos anos, o Brasil passou por uma das mais profundas sociais. O Brasil, de fato, virou um losango, passou a ter uma classe C de consumidor e de conectado, que responde pela maior parcela da população. Talvez muitos de vocês não lembrem o que era o Brasil de antigamente. Quem tem menos de 30 anos, levanta a mão aqui, por favor. Alguns mentirosos e várias pessoas que têm menos de 30. Quem tem menos de 30, talvez não lembre o que é viver num país com hiperinflação. Talvez não lembre o que é o cidadão receber o salário dele com um cubo de gelo, como se fosse um cubo de gelo embaixo de um sol de 40 graus. E ter que sair correndo com esse cubo de gelo derretendo, até aonde? Até o primeiro supermercado que encontrava pela frente. Com uma mão segurava a mocinha que remarcava preço e com a outra enchia o carrinho para fazer a tal da compra do mês, que hoje praticamente não existe. Talvez muitos de nós aqui nem entre mais num supermercado. Mas nessa época, ou o cidadão comprava tudo na hora com o dinheiro que ganhava, ou o dinheiro dele valia menos, porque não existia nenhuma aplicação financeira que rendesse mais do que estocar alimento. Mas, Renato, o que isso tem a ver com a internet? Tudo. Porque quando você tem o gatilho da hiperinflação no seu cangote, você não tem tempo de se planejar, de pensar a longo prazo. Você não consegue, quando você está com o gatilho da hiperinflação no seu cangote, pensar no futuro ou comparar preço. De lá para cá, o Brasil mudou muito e esse vídeo mostra um pouco disso para a gente. Os números falam por si só. Nós não falamos mais de nicho, nós falamos do verdadeiro mercado brasileiro. Nós falamos de um mercado que não para de crescer, de um mercado que não para de comprar. Mas antes de falar de mercado, nós estamos falando de gente, de brasileiros, de pessoas que não enxergam o mundo virtual como um mundo paralelo, e sim como algo real, que faz parte do dia a dia da sua vida. E enquanto a visão de universo virtual for como se isso fosse um mundo que funcionasse à parte do mundo real, nós vamos estar deixando de lado milhões de brasileiros que enxergam a internet como um mecanismo efetivo de arranjar emprego, de fazer compras, de trocar informações, de expandir aquele famoso boca a boca que sempre existiu no bairro e que extrapola agora nas redes sociais. A grande mudança que aconteceu no Brasil é que antes o que era sonho de consumo virou uma meta possível, uma meta que está ao alcance das mãos. O sonho da casa própria não é mais sonho, é meta, com Minha Casa Minha Vida. O sonho de ter o primeiro doutor lá de casa, fazendo universidade, também não é mais sonho, é meta, é possível.
O sonho do primeiro computador já não é sonho faz tempo. Esse cara está lá. Então, essas mudanças fazem com que, ao tornar o sonho mais próximo, mais possível, milhões de brasileiros passam a investir mais, a correr mais atrás dessa melhora de qualidade de vida que ele tem tido nos últimos anos. Esse gráfico mostra para a gente coisas interessantes. O quanto que em 2002 a classe D era a maior classe social no país. Como que nós fechamos 2009 e 2010 com a classe C sendo metade da população brasileira. E nós vamos chegar em 2014 com 6 de cada 10 brasileiros pertencendo à classe C. Esse gráfico mostra que o Brasil está se transformando de fato, está passando a ter uma verdadeira classe média e também mostra a importância que a classe D tem. A classe D é importante pelos 381 bilhões de reais que ela movimenta, mas ela é mais importante ainda porque se a sua empresa quiser ser líder na classe C, ela precisa entender a classe D. Porque todos os novos entrantes da nova classe média brasileira são pessoas que estão saindo da D e vindo para a C. Esse gráfico mostra outra coisa também. Mostra que, diferente do que muitos de nós podemos pensar, nós não fazemos parte da classe média. A tendência de todo mundo sempre é se definir como classe média. Ah, eu sou classe média, rico é o Antônio Hermílio de Moraes. Eu sou classe média, rico é o Eike Batista. Só que no Brasil, classe média é quem tem a média da renda, a média da escolaridade e a média das opiniões das pessoas. E a classe média é a classe C, que tem renda familiar de 3 a 10 salários mínimos. Foi capa de uma grande revista, há um tempo atrás, uma manchete em que falava imposto de renda come o salário da classe média. E colocavam como exemplo um executivo que sozinho ganhava 10 mil reais. Como exemplo de classe média. Nós fomos rodar a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, para saber quantos por cento dos brasileiros ganham sozinho mais do que 10 mil reais. Menos de 1%. Menos de 1% dos brasileiros. Então, entender que classe média é a classe C é o primeiro desafio das empresas que querem ter sucesso. O segundo é entender a classe D que forma a base de construção da nova classe média brasileira. A outra questão fundamental é entender que no Brasil inteiro, e a gente perde um pouco essa noção de geografia quando fala de internet, mas que no Brasil inteiro essa distribuição é muito diferente. Você tem, todo mundo fala de classe C, todo mundo pensa no Nordeste. Mas no Nordeste, apenas 38% da população pertencem à classe C, porque 54% da população do Nordeste é da classe D e E. É no sul do país que, proporcionalmente, você tem a maior fatia da nova classe média brasileira, com 56% da população do sul do país pertencendo à classe C. Como o Nordeste é maior, na prática, você acaba tendo em números absolutos o mesmo número de pessoas. Mas vamos ver isso na internet. Você tem na classe E, aqui, do total de pessoas da classe E, 44% dos internautas estão no Nordeste. Apenas 36% estão no Sudeste. Na classe D, 39% estão no Sudeste. Já na classe A, na classe B e na classe C, o Sudeste em números absolutos, concentra a maior fatia dos internautas. Ou seja, quando você está fazendo internet para a base da pirâmide, olhe com atenção o Nordeste. Quando você está fazendo estratégias de negócio para a classe A, B e C, olhe com atenção para a região Sudeste e para a região Sul do país. Isso muda tudo. Mas voltando a falar neles, voltando a falar na classe D, a gente desenvolveu esse gráfico para o Ministério da Fazenda. E mostra o quanto que em massa de renda, em números absolutos, a classe D deixou de ser a quarta classe social em massa de renda, em salário disponível, e passou a ser, fechou 2010, sendo a segunda classe social em massa de renda. A segunda classe social em dinheiro movimentado.
Muitas vezes a gente fica com dúvida nas nossas estratégias. Qual é o nosso público-alvo? É BC, já que eu tenho que colocar o C, ou é CD? E os números começam a mostrar a importância da classe D, da base da pirâmide, do cara que muitas vezes está acessando em lan house, está tendo o primeiro computador lá na sua casa. E tem um vídeo que mostra claramente o papel da classe D Há uma revolução no universo. silenciosa na economia brasileira. A chamada classe D, aquelas famílias que ganham até R$ 1.200 por mês, se transformou na segunda força consumidora do país. As idas ao supermercado estão mais animadas, prazerosas. Diana vai direto para a prateleira dos iogurtes. Hoje não é mais aquele arroz e feijão, como diz o velho ditado, arroz e feijão. Não, hoje pode ter alguma coisa diferente. Depois vem o leite condensado e a massa para bolo, que agora é feito todas as semanas. Os comerciantes já perceberam que precisam se adaptar a esses consumidores. Coisas supérfluas. Isso é que está vendendo mais agora. A mudança nos hábitos da auxiliar de enfermagem confirma a revolução em curso no mercado de consumo brasileiro. Pela primeira vez, a classe D, que é a base da pirâmide social do Brasil, passa a ser a segunda classe social em poder de compra, movimentando 381 bilhões de reais por ano. A classe D é formada por famílias com renda mensal de até R$ 1.200. Segundo a pesquisa coordenada por Renato, o aumento na renda das famílias, a facilidade de fazer crediário e o crescimento econômico dão novas chances para milhões de pessoas realizarem antigos sonhos. Essa transformação social tem acontecido sutilmente, de forma silenciosa, dentro das casas. Transformações na rotina das famílias. A Thaís não precisa mais sair para usar a internet. Olha o nosso internauta. E a Cida, depois de 15 anos, deixou o tanque de lado e agora só lava a roupa com a máquina. E lá no quarto, novos hábitos. O Evandro está agora assistindo a um filme num DVD novinho. Pessoal, quando vocês fazem aquela estratégia digital matadora, vocês imaginam que quem está do outro lado da tela está nesta tela? Mas está. Tem gente do outro lado da tela. Tem pessoas, tem sonhos, tem pessoas que estão melhorando de vida, efetivamente. A internet oferece ao usuário do mundo real possibilidades de busca de emprego, de acesso rápido à informação, de comunicação com quem vive longe, uma forma barata de enviar e receber mensagens. Eu tenho no estado de São Paulo 5,5 milhões de nordestinos, pessoas que nasceram no Nordeste e moram em São Paulo. Seria quase o quarto estado no Nordeste, o estado de São Paulo. Sabe qual é a grande forma de comunicação com essas pessoas? A câmera do Messenger. A câmera do MSN, que é mais barato, que já paga com conexão, que está vendo as pessoas. Então, quando se fala de internet, nós temos que entender qual é o papel que a internet tem na vida real desses milhões de brasileiros. E o como que, de fato, ela começa a transformar a vida dessas pessoas. Uma frase que eu não canso de ouvir, as lan houses vão acabar. Quantos de vocês já não ouviram essa frase? As lan houses vão acabar. O consumo de internet em casa é maior, ultrapassou o consumo de internet em lan house. Como se as pessoas fossem na lan house só para entrar na internet. A lan house é ponto de encontro. A lan house é point. É muito mais do que um ponto de acesso da internet. Quando você entende que a lan house é point, você entende que ela está longe de acabar. Nos últimos anos, o acesso da internet no Brasil se expandiu principalmente através do ingresso da população de baixa renda. Em 2010, os internautas das classes C, D e E, apenas os internautas das classes C, D e E, movimentam 273 bilhões de reais. Essa é a massa de renda, é o dinheiro para o consumo, sem contar crédito. É o dinheiro para o consumo através do salário dos brasileiros que acessam a internet. 273 bilhões de reais. É essa grana que está sendo disputada. Abrir mão de estratégia digital para as classes C, D e E
é abrir mão de 273 bilhões de reais por ano. Alguém aqui assina esse cheque e fala que não quer? 273 bilhões de reais por ano? Não, é pouco dinheiro, né? Ah, mas esse cara não tem dinheiro. Tem sim. Esse cara tem muito dinheiro. O dinheiro mudou de mão no Brasil. Esse mercado, o mercado de telecom como um todo, tem grandes mudanças. Entre 2003 e 2011, enquanto que a telefonia fixa permaneceu estável, a TV por assinatura ficou 2,6 vezes maior. A telefonia móvel, 4,5 vezes maior. A banda larga, 9,4 vezes maior. Só que a classe A e B já tinha. A penetração vem da onde? Vem dos entrantes, vem do consumidor emergente, que emerge também para o mundo digital. E é um consumidor, cara, que é muito mais criterioso nas suas escolhas, que é mais exigente, que é mais fiel às marcas. Sabe por quê? Porque ele dá muito mais valor ao dinheiro. Como a grana é contada, esse cara não pode errar. E exatamente por isso que ele passa a ser mais criterioso nos seus processos de escolha. Quando você fala de telefonia, os números não são diferentes. Frases pouco inteligentes. Pré-pago é para pobre, pós-pago é para rico. Mentira. Tudo bem. Entre os pré-pagos, a classe C é 56%, e a classe D é 30% dos pré-pagos. Mas entre os pós-pagos, 60% das pessoas com pós-pagos, 6 de cada 10 brasileiros que têm uma linha pós-paga pertencem às classes C, D e E. Então essa história que pré-pago é pós-pago, não. Ele prefere o pré-pago? Prefere, claro. Por quê? Porque ajuda ele a controlar a conta. Porque para ele, chique é fazer valer o dinheiro e não desperdiçar dinheiro. Isso é ser inteligente. A opção pelo pré-pago, quando tem, é uma opção racional, pensada, para ajudar a controlar a grana. Mas ele já começa a saber como controlar no pós-pago e por isso que as classes CDE já são 60% das pessoas. E esse cara, com smartphone na mão, ou com telefone de tocar, porque smartphone ele não faz a menor ideia do que seja, como 55% dos brasileiros não fazem a menor ideia do que seja um 3G. Você faz milhões de propagandas, né? Tecnologia 3G e tal. Mais da metade dos brasileiros não sabe o que significa 3G. Porque ninguém explicou para essas pessoas. Esse cara está dando o jeito dele de se comunicar. As classes C, D, quando você pega o share de domicílios conectados, só a classe C já tem 56% dos domicílios com internet em casa. E já tem metade dos domicílios com banda larga. Ou seja, não falar para a classe C, D e E é na pior das hipóteses. Ah, não, eu tenho um produto focado, eu tenho um filme bacana, precisa de banda larga para ver. Não falar para a classe C significa já abrir mão de pelo menos metade das pessoas com conexão de banda larga em casa. É disso que você está afim? Na hora de desenvolver a sua estratégia de negócio? Qual é o rosto do internauta emergente brasileiro? 51% dos internautas da nova classe média é jovem. 51% é mulher. 54% é branca, mas melhor do que isso é falar que 46% é negra. 51% está no sudeste do Brasil. Quando você vê aqui, por classe social, o perfil dos internautas, e você separa negros e pardos dos não negros, você vê que ainda existe uma disparidade, mas que conforme diminui a classe social, maior a presença de negros. Porque existe desigualdade racial no Brasil. Tem gente que acha que não, mas existe. Os números não são meus, são do IBGE, são fatos. Mas o fato é que a internet, o negro está se incluindo na internet, graças a Deus. Graças a Deus. E a nova moda e os novos formadores de opinião vêm da juventude negra da periferia das grandes cidades. E elas que fazem moda, inclusive, na Daslu.
Inclusive, nas boates da classe A, a moda, graças a Deus, começa a vir das massas. E com uma diferença grande. Essa juventude presente na periferia não acha bacana ser playboy. Aliás, ela acha que o playboy é um babaca, que joga dinheiro fora, que é perdulário. As referências são próprias e a autoestima do brasileiro está cada vez maior. O que a gente encontra aqui também? Que quanto menor a renda, maior a presença das mulheres no total de internautas. Na classe A é meio a meio, na classe B também. Na classe C as mulheres passam na frente, na classe D 53% dos internautas são mulheres, na classe E 55% dos internautas são mulheres. Nós estamos dizendo que o internauta popular é jovem, é negro e é mulher. E é por isso que estão dando tão certo. E é por isso que estão dando tão certo. As mulheres cada vez mais são as protagonistas do novo mercado consumidor no Brasil. A idade, mais do que a renda, é um fator decisivo para o uso do computador. Quando você pega indivíduos que já utilizaram o computador, de 10 a 15 anos, 90% já utilizaram, de 16 a 24, 19%, de 25 a 34, 74%. Até aqui, não tem mais diferença de classe social. A diferença de penetração de computador se dá entre os mais velhos. Entre os mais jovens, não existe mais diferença de penetração de computador entre as classes sociais. Todo mundo já nasce e cresce conectado de todas as classes sociais no Brasil. Os mais jovens têm mais telefone celular. E o que eu queria, e talvez seja essa a boa notícia, é que quanto menor a renda, maior o número de jovens. Enquanto que na classe A, apenas 17% tem mais do que 16 anos, e 47% da elite tem mais do que 41 anos, ou seja, metade da classe A tem mais do que 41 anos, o que para o meu irmão de 17 anos significa muito velho. Na classe C, 25% tem menos de 16 anos e apenas 34% tem mais do que 40 anos de idade. Na classe D, 29% tem. Se a internet é jovem, os jovens estão na geração C, na geração da nova classe C brasileira. Esse jovem contribui mais para a renda da casa. Enquanto, comparado com o salário do pai, um filho ganha R$11 na classe A, comparado com o pai, um filho ganha de R$100 que o pai ganha, um filho na classe C ganha de R$53. Ou seja, ele contribui mais para a renda da casa. Quem interfere mais nas decisões da casa? Quem contribui com R$11 de cada 100 do pai ou quem contribui com R$53 de cada 100 do pai? Enquanto um jovem da classe A, apenas 10% estudaram mais do que os pais, na classe C, 68% dos jovens estudaram mais do que os seus pais. Quem decide mais os rumos da família? Quem é a porta de entrada de tecnologia? Quem estudou menos que o pai ou quem estudou mais do que o pai? Quem estudou mais do que o pai. Então são esses jovens da classe C os grandes responsáveis pela entrada de tecnologia. E para os jovens de classe C, a internet já é a maior fonte de informação, mais do que a TV aberta. Entre os jovens da classe C, não entre os mais velhos, mas entre os jovens da classe C, a internet é a principal fonte de informação. É eles que falam para esses jovens que estão mudando cada vez mais. Eu só vou mostrar o primeiro trecho, a primeira frase. A primeira cena que aparece de um mecânico. De dar boas-vindas a cada vez mais brasileiros. Com a estabilidade econômica e o aumento de renda, o computador ganhou lugar de destaque em milhares de lares, Carla Vilhena. Renato, e cumpriu-se a profecia, né? Porque o computador tornou-se aí um eletrodoméstico tão presente quanto a televisão. Um dos motivos é o aumento da renda do brasileiro. O computador, único da casa, é usado pelos 4 filhos do mecânico Edinaldo. Ele não sabe ler nem escrever, mas sabe reconhecer a importância do computador. Tudo o que quer saber,
pergunta para os filhos. Para mim e para eles é muito importante. Isso é mesmo que ter uma pessoa que comunica tudo para a gente. Isso aí, o que você quiser e precisar, você encontra no computador. É muito bom demais. Como é que você... Ele não sabe ler nem escrever, mas ele sabe a importância que o computador tem na vida dos filhos. Nós estamos falando na grande revolução. Isso é transformação digital. O resto é papo furado. Isso é transformação digital. É essa mudança que está acontecendo nos brasileiros nos últimos anos. Um brasileiro que valoriza a sua origem, que valoriza dizer da onde veio, que tem orgulho de falar das suas raízes. Enquanto que na classe A e B, apenas 26% das mulheres concordam com a frase que preferem comprar produtos que valorizem a sua origem. Na classe C, 53% preferem comprar produtos que valorizem a sua origem. Na classe D, 62%. Se vocês lembrarem, há 10 anos atrás, o produto importado era o que era bom. Hoje, se é importado, é porque é ou chinês ou paraguaio. As pessoas não têm mais essa preferência por produtos importados. As pessoas têm preferência por produtos que, de fato, valorizem a sua origem. Tem preferência pelo boca a boca, e é por isso que as redes sociais são formadas majoritariamente pela classe C. É a classe C que lota as redes sociais. É a classe C que fez com que a classe A saísse do Orkut e fosse para o Facebook. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? E já dançaram, porque ela está invadindo o Facebook. Amigos da elite, não tem jeito. Não adianta reclamar que o aeroporto virou rodoviária. Graças a Deus que milhões de brasileiros estão voando. Graças a Deus que milhões de brasileiros estão entrando na internet. Isso é bom para o país. Vai ter mais fila, sim. Vamos à luta. Mas o fato é que o Brasil está mudando porque o brasileiro está acreditando que pode efetivamente melhorar de vida. Para terminar, eu queria deixar a mensagem de que o Brasil de verdade fala outra língua. Olha os desafios do e-commerce. Você já fez compras por internet? Uma vez só e não gostei. Para não fazer nunca mais. Como que foi? Porque a demora da entrega. Eu também não gosto de passar meus dados pela internet. E que site que foi que você fez a compra? Eu não lembro. Não, aí é que está a questão. Tem muito bandido virtual. A gente não pode nem pegar o cara e... Eu não acho seguro, então não consigo encontrar. Eu, particularmente, não acho seguro. E o que não te passa de segurança? Ah, sei lá, é clonagem, né? Cartão, sei lá, eles sempre tem um jeitinho de eles entrarem e pegar alguma coisa. Você tem medo que... Ah, eu tenho. Isso aí, assim, diferenciar um site que é verdadeiro, ou então um que foi colocado lá para vírus, ou então para copiar seus dados. Então eu tenho muito medo de passar CPF, passar RG, assim, por meio da internet. Então tem um pouco de receio. Então por isso que eu não gosto de fazer compra pela internet. Só não gosto muito de usar site que pede tem muita exigência de dados, CPF, RG, essas coisas. Então, em primeira mão não tem muito isso. Você faz um cadastro rápido e você acaba acessando toda vez para concretizar a venda ou a compra. Pessoal, vocês viram a frase do cara, né? Quando eu vou comprar pela internet, eu não sei nem como pegar o vendedor e bater. Então, trazer para o mundo real é fundamental isso. Os internautas da classe C e as marcas. Quando você compra algum produto novo, sempre peça a opinião de outras pessoas. Quem tem acesso à rede pede mais a opinião das outras pessoas e faz o boca a boca funcionar. Costumo comprar marcas novas para ver como elas são. Quem tem acesso à internet experimenta mais e troca mais informações. Prefiro as marcas tradicionais. Por quê? Porque tem a questão da virtualidade. E essas pessoas precisam ter a confiança que está comprando uma marca boa, já que não consegue ter o papo com o vendedor. Então, os conectados da nova classe média brasileira apreciam mais as marcas tradicionais do que os outros. O grande desafio do comércio virtual é, primeiro, entender que e-commerce é mais do que a transação online, que mais de 60% dos jovens da classe C pesquisaram antes na internet, antes de fazer compras na loja real. Fizeram a pesquisa na internet. E mais do que isso, quanto mais a gente se aproximar à lógica virtual da lógica real, maior a chance de sucesso. Que para estimular a entrada da baixa renda na internet é preciso ensinar a comprar na internet.
deixar claras as oportunidades oferecidas por esse canal e criar avalistas de compras reais e virtuais que garantam, de fato, aquela transação. E para terminar, senhores, o que eu queria dizer é que ninguém é líder de mercado. Ninguém atinge grandes volumes de venda se não for líder no mercado das classes C, D e E no Brasil. E para ser líder no mercado da classe C, você precisa entender que nesse jogo, no jogo do mercado emergente brasileiro, você só ganha quando todo mundo ganha, quando ele enxerga valor real e não virtual naquela transação feita. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos lá, perguntas. Antes da internet, quando o empresário queria conhecer os hábitos da classe C, ele mandava o estagiário passear no Largo da Batata. Quais ferramentas digitais ele pode usar hoje? Ele mandava o estagiário ir no Largo da Batata se ele estudasse na equipe ou no Oswald. Senão, ele, em primeiro lugar, faça o saudável exercício de trafegar e de se apresentar nas redes sociais. Tem um monte de empresário que tem medo de rede social. Ah, eu não vou fomentar uma comunidade, eu não vou abrir uma comunidade porque vão falar mal da minha marca. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Você pega aquele executivo mais velho, tradicional, que não entende nada disso, e o cara fala, não, vou falar mal da minha marca. Cara, vão falar mal de qualquer jeito, é melhor você estar lá para responder. Então, o desafio é se colocar no lugar das pessoas. Olhem as fotos que estão nas redes sociais, que as pessoas postam. Ouçam as músicas que eles estão ouvindo, o que diz o refrão das músicas. Porque se você gostasse de samba e ouvisse o refrão da música 10 anos atrás, quando você ouvisse o meu barraco hoje está valorizado só por causa da antena que eu coloquei no telhado, você ia entender isso como precursor da revolução de telecomunicações que nós vemos hoje nas grandes comunidades que tem no Brasil. Os slides vão ser publicados no nosso SlideShare, slideshare.com/datapopular, Twitter datapopular, @datapopularrm, e os vídeos estão na nossa página no YouTube, youtube.com/datapopular. Vamos lá. Como é o consumo de internet móvel na classe C e qual será o impacto da classe C no mercado de acesso à web por celular e smartphone? Eu vou usar essas perguntas para terminar dizendo o seguinte: a próxima grande revolução que vai se dar através de internet móvel para as classes C e D. A internet, através de desktop, de notebook, já é fato, não se discute mais. Já são a maioria dos internautas, já invadiram, isso é coisa do passado. A nova revolução vai vir basicamente através do acesso pela internet, que funciona com uma lógica própria, que funciona com valores próprios e com preços próprios também. Então, poder usar a lógica de acesso à internet por um preço fixo por dia, que é a lógica da Lan House, quando você fala acesso à internet ilimitado por 50 centavos o dia, o que você está dizendo? Você está trazendo a lógica da Lan House para a lógica do acesso móvel. É uma conta que todo mundo entende. Velocidade de conexão, as pessoas muitas vezes não entendem. Tráfego, o peso, o arquivo virtual tem peso, ele pesa mais ou menos. Como é que funciona essa história? Só que a lógica é própria. E eu queria terminar contando uma história para vocês. De quando eu cheguei no Data Popular uma vez, eu tinha esquecido o meu crachá. E coloquei meu iPhone na mesa ali do Data Popular, da bancada. E daí o porteiro que trabalha lá olhou e falou: seu Renato, bonito seu telefone, né? Eu falei, bonito, ganhei de um cliente. Nossa, deram um presentão pro senhor, hein? Bonito, mas quanto que custa mais ou menos? Eu falei, não sei, eu ganhei, não paguei, mas sei lá, deve estar uns R$1.600, R$1.700. Tudo isso, seu Renato? Mas a câmera dele é boa? Quantos megas tem? Eu acho que 5, 6. Só isso, seu Renato? Mas a TV digital desse iPhone do senhor é boa, né? Não tem TV digital.
É, porque o Bluetooth eu já ouvi falar que não funciona bem. Ele falando. Falei, de fato não é o melhor, tal. Não, porque Bluetooth para mim é super importante, seu Renato. Quando eu estou no ônibus, eu vejo uma menina bonita lá e eu chego, me passa, ela está ouvindo música, eu falo, me passa a música pelo Bluetooth. Porque tecnologia ele entende. É só ser de graça que o cara entende. Ele não entende quando cobra. Quando é de graça, o cara dá um jeito. Todo mundo sabe o que é Bluetooth nas classes C e D. E, seu Renato, e o rádio funciona bem ou não tem rádio? Ó, seu Renato, eu não queria dizer nada para o senhor não, viu? Mas ainda bem que o senhor ganhou. Porque ele não tem nada, olha o meu aqui. E ele tirou não o iPhone, ele tirou o iPhone. E o iPhone dele tem câmera de 12 megas. Tem TV digital. Tem espaço para 4 chips para poder aproveitar a promoção de todas as operadoras de pré-pago. E sabe quanto que ele pagou? 250 conto. E olha que a garantia do coreano é melhor do que a garantia da Apple. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o consumidor popular tem uma lógica própria. Que quando ele acha que é importante, ele corre atrás. E que no limite, ele acaba sendo muito mais inteligente na sua compra do que o tradicional consumidor das classes A e D que estão arrasando. Portanto, se você quiser estar à frente, se você quiser ser vanguarda nessa revolução digital que está acontecendo no Brasil, é fundamental olhar com respeito para o internauta da maioria, para o internauta das classes C, D e E. Muito obrigado pela atenção de vocês.